Bom dia, sextuantes, sejam todos bem-vindos. Meu nome é João Pedro e hoje nós vamos estudar os sentidos. Vamos dar início ao sentido visão. Eu peço então que todos abram seus livros no capítulo 13 para acompanhar aí no livro a matéria. E nesse capítulo nós vamos estudar os sentidos, ou seja, a visão. Vamos falar um pouco sobre alguns problemas oculares, sobre também problemas de refração e as lentes corretivas. Então, vamos iniciar nossa aula aqui falando sobre a visão. Imagina vocês que é numa cena de um filme em que você está diante de uma explosão, você vê um grande clarão ou ouve um terrível estrondo, sendo uma onda de calor, cheiro muito forte de fumaça. Bem, espero que você nunca tenha passado por isso, mas isso é um exemplo de percepção. E essa percepção ela ocorre através dos sentidos, seja o olfato, seja a visão, a audição e o toque. E ela acontece por diferentes meios, sendo a visão através dos olhos. Então é necessário a gente estudar um pouco sobre a visão e como ocorrem os receptores, do que é feito os olhos, problemas nos olhos e problemas de refração. Como é feita esta correção também. Então, vamos dar seguimento aqui falando sobre os sentidos. Então, os sentidos, por meio dos sentidos, o ser humano ele é capaz de identificar fatores ambientais compatíveis com as suas funções vitais. As informações obtidas acerca do meio ambiente proporcionam condições de adaptação e sobrevivência ao ser humano. Essas informações são detectadas por órgãos especializados na percepção dos estímulos ambientais, olhos, narinas, orelhas, pele e língua, que são conduzidos ao sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal, por meio de uma rede de nervos. Entre os estímulos destacam-se aqueles que se relacionam à visão, ao olfato e à audição, ao tato e ao paladar, a percepção da posição espacial e propriocepção, a dor. E a dor, né? Podemos agrupar as estruturas sensoriais em três categorias, basicamente. Então, a gente tem aqui os receptores de distância, os receptores de contato e os proprioceptores. Basicamente, os receptores de distância são os olhos, denominada visão. A gente também tem a cavidade nasal e as orelhas, a audição. E receptores de contato, que são através do toque. Nós temos as terminações nervosas do tato, temos a pele e as papilas gustativas. Já os próprios receptores são os músculos, articulações e tendões. Visão. Graças a esse sentido, podemos admirar a bela paisagem ou uma escultura, identificar a escuridão ou luminosidade excessiva, interagir com a tela do seu computador ou smartphone. Por isso, uma série de estruturas atua de forma coordenada. Os bulbos e os globos oculares são as estruturas responsáveis pela visão. Sua função é receber o estímulo luminoso do meio ambiente e convertê-los em impulsos elétricos, que serão direcionados ao cérebro. Então, aqui a gente tem essa bela paisagem, uma paisagem muito bonita. É algo muito belo de se admirar. E graças a isso, graças à visão, a gente pode observar uma paisagem linda como essa. Isso ocorre através da luz. Nos nossos olhos existem receptores de luz, e esses receptores percebem a luminosidade, a intensidade da luminosidade, que forma a imagem, certo? Assim como uma câmera fotográfica. E eles captam essa imagem, formam impulsos elétricos que vão até o cérebro, e o cérebro descodifica isso em imagem. Aqui a gente tem uma outra imagem muito bonita e ela só é possível de ser observada através da visão, que é o nosso sentido. E o olho ele é formado por três membranas, denominadas esclera ou esclerótica, coroide e retina, bem como por meios de refração chamados de córnea, humor aquoso, cristalino e humor vítreo. A refração é o processo pelo qual a luz entra no globo ocular, atravessa-o e forma a visão. Isso porque nossos olhos funcionam como um sistema de lentes, por onde a luz atravessa, como veremos adiante. Aqui do lado, a gente tem uma pupila totalmente dilatada e uma pupila
totalmente contraída. Isso só é possível por meio da retina. Então vamos continuar estudando aqui. Aqui eu tenho um olho. Então aqui a gente tem do que é constituído o olho, a sua formação, tanto externa quanto interna. Aqui de primeira a gente já vê que existe uma substância gelatinosa e ela é responsável por dar formato ao olho e ela é chamada de humor vítreo. O nervo óptico que capta a luz, a retina, e ele também é constituído por corpo ciliar, o cristalino, a íris, a córnea, pupila, o humor aquoso e processos ciliares. A gente vai estudar cada um deles e aprender como funciona. Então, primeiramente vamos estudar a esclera ou esclerótica. Ela é a camada externa fibrosa de sustentação conhecida como branco do olho. Então, esta região branca do olho todinha, ela é denominada esclera. Então, a esclera é toda esta região aqui que reveste o olho. Ela é responsável tanto pela proteção como servir de sustentação para o olho. E também nós temos a coroídea. É uma camada média vascular e pigmentada formada por vasos sanguíneos. A gente aprendeu, né, certo? Que a esclera é a parte exterior do olho. E esta parte do meio, ela é denominada coroide, que é justamente essa região avermelhada aqui, repleta de vasos sanguíneos. Temos também a retina, e ela é uma camada interna revestida de células fotossensíveis, em que os impulsos nervosos são gerados e enviados em direção ao sistema nervoso central. As células fotossensíveis são os bastonetes e os cones. O bastonete, elas são células sensíveis à luz, incapazes de distinguir as cores. Já os cones são células que possuem a capacidade de distinguir a visão e diferentes cores. As pessoas que não apresentam os cones são denominados daltônicos, ou seja, eles não têm a percepção de várias cores. Então, eles veem as cores monocromáticas, ou seja, o preto e o branco cinza. Então, a retina, ela é essa capinha que fica aqui por dentro, que reveste o olho, e ela é capaz de captar os impulsos de luz e transformar em impulsos elétricos que vão diretamente para o cérebro, onde o cérebro descodifica eles e forma a imagem. E as células responsáveis pela captação da luz e das cores, distinguir as cores, são os bastonetes e os cones. Os bastonetes eles são incapazes de distinguir as cores, por sua vez os cones eles percebem as cores. Nervo óptico. O nervo óptico ele transmite as informações dos olhos para o cérebro, no qual a imagem será processada. Ele trabalha juntamente com a membrana da retina, como eu havia falado. Então, aqui nós temos a retina, certo? E o nervo óptico ele se localiza nesta posição e ele age juntamente com a retina para captar a imagem e levar ela até o cérebro. O ponto cego. O que é o ponto cego? O ponto cego ele é um ponto escuro no campo da visão. No dia a dia é difícil perceber essa diferença, pois um olho compensa o ponto cego do outro. Mas se você tapar o olho, você vai perceber que existe uma região escura, onde você não consegue enxergar. Um olho ele compensa o outro. Nós temos essa imagem acima, certo? Esta mulher aqui. E ela está fazendo o quê? Tapando o olho dela para perceber justamente essa região de ponto cego. A íris, a tão famosa e bonita íris. Ele contém a pupila, que é a abertura que regula a intensidade de luz e a região colorida dos nossos olhos. A íris, ela é toda essa região aqui, certo? Colorida, bonita. E ela pode apresentar vários tipos de cores, dependendo da genética da pessoa. E a pupila, ela é essa região escura, esférica aqui, e ela pode tanto contrair quanto dilatar para possibilitar a entrada de luz. Se você está num ambiente escuro, é necessário que entre mais luz para perceber a imagem. Então o olho faz o que? Ele abre a pupila, ele faz com que a pupila dilate
e aí aumenta a entrada de luz, então aumenta a percepção da imagem. Quando você está num ambiente muito claro, que há muita luminosidade, o corpo entende que há excesso de luminosidade. Então ele diminui a pupila para que entre menos luz para a percepção da imagem. Como eu havia dito, então a pupila ela é a região do olho, ela é semelhante a um orifício de diâmetro regulável que está situado entre a córnea e o cristalino. A gente vai estudar agora a córnea e o cristalino. Uma curiosidade aqui, para vocês jovens, nós jovens, né? Suas pupilas podem dilatar em até 45% quando você olha para alguém que ama. Então, você mocinha que gosta daquele rapazinho, ou esse rapazinho que gosta daquela mocinha, você vai perceber que a sua pupila ela dilata quando você chega perto. Isso se dá por quê? Uma curiosidade científica muito interessante. Se você vê algo que é muito interessante para você, o seu cérebro vai dizer assim, eu preciso captar o máximo dessa imagem. Então ele vai fazer com que a sua pupila dilate, para que entre mais luz e ele possa perceber mais essa imagem. Isso também para as coisas que nós gostamos, para as pessoas que nós amamos. Isso acontece. O humor é aquoso. Ele é um líquido situado entre a córnea e o cristalino. Então, ele se situa nesta região aqui. Certo? Nessa região. E ele tem a função de preencher esta parte. Ele trabalha junto com o humor vítreo. A córnea, então chamada córnea, ela é a parte transparente da esclerótica. Esta região aqui, ó. A córnea se situa aqui. Já o cristalino, ela é uma lente elástica e biconvexa, ou seja, que possui as duas faces abauladas, responsável por focalizar a imagem da retina. Ela é justamente como se diz, a lente da nossa câmera. Porque o olho ele trabalha como uma câmera, ele capta a imagem e a câmera ela também foi criada baseada no olho humano. Então a lente, essa lente ela é elástica e biconvexa e ela possui uma face abaulada e ela fica por trás da córnea. A córnea ela protege a lente e essa lente ela pode com o tempo perder a sua capacidade, onde a gente vai estudar alguns tipos de doenças que podem ocorrer. Tem o humor vítreo, que ele trata de uma substância incolor gelatinosa de pressão controlada que mantém a forma arredondada do olho. Está em contato com a retina e o cristalino. Aqui a gente vê o nervo óptico, a retina, o cristalino, a córnea. E aqui nesta região tem todo um líquido e esse líquido ele serve para manter o formato do olho e ele é denominado humor vítreo. É um líquido gelatinoso. Lembra que eu falei sobre alguns problemas oculares? Então vamos estudar alguns deles. Como vimos, nossos olhos possuem um conjunto de estruturas que atuam de forma coordenada, permitindo-nos a visão. Quando uma ou mais dessas estruturas apresentam problemas, a visão pode ser comprometida totalmente ou parcialmente. Vamos conhecer agora alguns problemas que ocorrem no olho humano. A gente tem a catarata. E a catarata ela é justamente a perda da transparência do cristalino. O cristalino, ou seja, a região onde ocorre o material branco do olho, ela torna-se opaca e torna a visão também opaca. Então a gente quando tenta enxergar através de uma lente com regiões opacas, essa imagem ela não é bem percebida. Você percebe no olho dessa senhora aqui que essa região está totalmente branca. E esta é a doença denominada catarata. Para reverter a catarata é necessária a cirurgia para trocar a lente do cristalino. Conjuntivite. Isso é uma doença muito comum em crianças e até adultos. Ela ocorre porque você toma banho em rios, lagos ou piscinas que não estão com água tratada ou a água ela se encontra em um estado ruim. Então ela vai ter ali uma proliferação de bactérias. Essa bactéria ela, em contato com o seu olho ela vai causar uma irritação. E essa irritação gerar uma infecção, onde pode causar pus, inchaço, até sensação de calor no local. A gente tem a imagem de uma conjuntivite clássica, onde o olho da pessoa fica inchado, avermelhado, lacrimejando. Isso é caracterizado pela conjuntivite. A conjuntivite ela pode sarar em algumas semanas e em alguns casos é necessário o uso de antibiótico. Miopia.
certo? Aqui já não são problemas causados por fatores externos e sim desenvolvidos pela pessoa. A miopia ela pode ocorrer quando a imagem ela é formada antes da retina, muitas vezes em consequência de um alongamento do globo ocular. Por isso, as pessoas têm dificuldade em enxergar objetos mais distantes. O olho focaliza melhor imagens mais próximas. Se você tem ou não tem problema de visão, você provavelmente conheceu alguém que enxerga bem de perto, mas de longe não enxerga quase nada. Esta é denominada miopia. A miopia ela ocorre. Aqui a gente tem a visão normal, certo? A visão normal, a gente tem aqui a vela e a luz da vela é captada, passa pelo nervo aqui e é refletido nesse local. Observa que a miopia ela ocorre antes, ou seja, é uma condição quando a imagem é formada antes da retina. Aqui, no primeiro caso, a gente tem a imagem sendo formada na retina. Aqui a gente tem a imagem formada antes da retina. Então, é denominada a miopia. Para que haja a correção, é necessário uma lente. Essa lente ela vai corrigir a luz para que essa luz ela seja ampliada e haja uma correção da visão da pessoa. Outra é a hipermetropia. A hipermetropia ela ocorre quando a imagem é formada após a retina, consequência de um achatamento do globo ocular. Por isso, é como se a pessoa enxergasse além da medida. Então, nesse caso, a pessoa enxerga mal de perto e muito de longe. Por isso que algumas pessoas elas afastam assim, as coisas para poder enxergar. Aqui a gente tem um exemplo da visão normal. E aqui, certo? Na retina, a luz ela é refletida no lugar correto. Por sua vez, na hipermetropia, ela passa. E para que haja a mudança, é necessária a correção por meio de uma lente. A lente ela vai fazer a correção para resolver o problema da hipermetropia. O astigmatismo. O astigmatismo ele ocorre quando a superfície da córnea ela é irregular, como se houvesse mais de uma lente nessa superfície. Em consequência disso, os raios atravessam de forma desordenada. E por não constituírem um feixe uniforme, resultam em imagens desfocadas. O indivíduo com astigmatismo enxerga as imagens como se estivessem borradas, tanto as próximas quanto as distantes. Então, o astigmatismo, ao invés de produzir um único feixe, produz feixes desordenados, que fazem com que a percepção da imagem fique desfocada. Os problemas oculares, eles podem ocorrer nesses casos, 3 casos, ou mais de um caso no mesmo indivíduo. Então é possível que a pessoa tenha tanto hipermetropia quanto astigmatismo e miopia, ou um ou outro, ou somente um. E para resolver é necessário o uso do óculos para correção ou lente, né? Ou cirurgia, como é o caso da catarata. Atividade para casa. Então aqui, questão 1. O olho é a estrutura responsável por receber o estímulo luminoso e, consequentemente, garantir a nossa visão. A camada responsável por captar os estímulos é chamada de retina. E nela são encontrados 2 tipos de receptores. Quais são eles? Lembra que a gente tinha falado que existem 2 receptores, um que não consegue distinguir cores e o outro não? Um que consegue e o outro não. Então, esses receptores são denominados cones e bastonetes. Eles se situam na retina, são receptores de luz. 2, da UFG. Leia o texto. Mutirão de cirurgia de catarata foi prorrogado pela CESAP. Estatísticas do Ministério da Saúde indicam que a cada ano no Brasil são registrados em torno de 120 mil novos casos de catarata, condição que pode levar à cegueira, mas é reversível mediante cirurgia. A doença afeta o cristalino, provocando dificuldade de visão, mas na maioria dos casos avança de forma lenta. Uma pessoa submetida a essa cirurgia tem o cristalino substituído por outra lente intraocular. Que função essa lente precisa apresentar para substituir perfeitamente o trabalho realizado pelo cristalino? Lembra que a gente tinha falado que essa lente do cristalino é uma lente convexa. Então é necessário que ela converja os raios de luz, que possibilite a formação de uma imagem na retina. Fechou. 3. Certos problemas de visão são decorrentes da incapacidade do olho de focalizar as imagens exatamente sobre a retina. E o que acontece em certos tipos de miopia, em que o globo ocular da pessoa é um pouco mais longo que o normal.
A hipermetropia ela é causada por um problema oposto ao da miopia. Explique o que acontece no olho de uma pessoa hipermetrópica. Lembra que a gente tinha falado que a miopia ela tem facilidade para enxergar coisas pequenas, mas não coisas distantes? Já a hipermetropia enxerga coisas pequenas, mas não coisas distantes. Então, nessas pessoas, a imagem ela se forma depois da retina. 4. Leia o relato abaixo de um aluno ao chegar ao cinema e, em seguida, responda ao que se pede. Ontem fui ao cinema e, ao chegar lá, a sessão já havia começado. No início, eu não enxergava bem, mas logo minha visão se acostumou ao escuro e eu consegui distinguir o contorno das cadeiras e onde estavam meus amigos. Por que a visão se acostumou ao escuro? Porque a pupila ela ficou dilatada, captando mais luz do ambiente. Lembra que eu havia dito que quando o ambiente está mais escuro, a pupila ela dilata para que mais luz possa entrar? E quando há muita luz, ela diminui para que menos luz possa entrar? Isso facilita a percepção da imagem. Então, gente, desde já eu já agradeço. Espero que tenham gostado dessa aula. Mais uma vez eu ressalto a importância de me entregar as atividades. Quando você me entrega a atividade, eu entendo que você assistiu essa aula e você ganha presença. E as atividades também são muito importantes porque elas correspondem a 70% da sua nota. Então, gente, eu peço que vocês entreguem essas atividades. Ao longo da semana vocês têm três aulas, cada aula vai ter uma atividade. Essa aula a gente ficou não prejudicado, porque a gente está até adiantado, mas a gente acabou tendo 2 feriados, tanto de Nossa Senhora quanto o dia do professor. E não teve aula desses dias. Então, nessa sexta-feira a gente tem essa aula e eu passei essas atividades. Então, toda sexta eu peço que me entregue as atividades. Refaçam essas atividades, essas questões no caderno ou no livro. Tirem foto e me enviem no WhatsApp ou e-mail. Eu vou estar deixando aqui embaixo. Caso tenha aquele coleguinha que está meio perdido, não está nem pegando as aulas nem fazendo as atividades, dá um toque nele, dá um puxão de orelha. Fala, olha, o professor disse que as atividades da semana devem ser entregues na sexta-feira. Gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Foi um prazer dar essa aula. Desde já, um beijão, até a próxima.